Isso, É exatamente. isso? Esse É. foi o dia que ele saiu lá da porta lá de casa, no ano de 2011, pra você ter uma ideia. E fabricando Fusca, que particularmente é a marca que eu mais gosto, é a marca de veículo que eu sou fã, e eu sou fã da história dos Fuscas, né? Porque foi um veículo que foi projetado por Ferdinand Porsche, a mando do Hitler, e passou-se, né? Era para ser um carro popular, o nome Volkswagen significa carro do povo. E aí, o que acontece? Na Alemanha, lança-se esse carro em 1938. 39 começa a Segunda Guerra. Aí o carro ele passa a ser um produto para a guerra, não mais civil. E aí a Alemanha perde. Ninguém queria a fábrica da Volkswagen. Aí os ingleses pegaram a fábrica da Volkswagen na Alemanha, começou a fabricar novamente. E os primeiros Fuscas começaram a ser importados em 49. Nos Estados Unidos só vendeu 2, quando foi para os Estados Unidos. Porque os americanos estavam acostumados com carros grandes, né? Carros com design gigante. Aí chega um carro pequenininho, redondinho, com uma estrutura totalmente simples, mas que é um carro guerreiro. E aí, aqui no Brasil, foram 30 em setembro de 1950. E daí pra frente foi sendo importado pro mundo, digamos assim. Eu lembro assim, eu acho que tem aquele que tem dois, que é o vidro cortado atrás, aquele foi um dos primeiros ali, né? Eu acho Sim. que até 60, Não, que não, é aquele? não. É o chamado de splint window, né? Que foi o projeto inicial. Foi esse projeto do carro, né? Daquele formato, as duas janelas divididas, que era uma característica dos carros dos anos 30, ter essa janelinha dividida atrás. E a Volkswagen fabrica o carro splint window até primeira série de 1953. Segunda série de 1953 já inicia-se a fabricação com a mesma carroceria, com a mesma estrutura. O que muda é a questão da janela traseira. Então perde aquela coluna e passa a ser inteiriço, né? O chamado vidro oval, chamado Fusca Oval Window, né? E esse Fusca ele foi fabricado de 53 até 57. E aqui no Brasil, algumas carrocerias ainda antigas foram distribuídas no mercado em 58. Em 58 o Fusca já ganha aquele design que a gente já conhece, né, a maioria da década de 60, que é o vidro maior, retangular, que foi até 66. A partir de 66, segunda série, já passa a ser o vidro maior que tem, né, que teve até a década de 80, né, até 86, depois voltou com o Fusca Itamar em 93 e foi até 96 a fabricação aqui no Brasil. Fuscão que chamavam, né? Teve Fuscão, teve Fusquinha, teve Fusca Fafá, teve o Fusca Pé de Boi. Isso, Fafá. Né? Mas o Fusca que eu sou apaixonado e que eu consegui realizar esse sonho. Samuel, tem até a foto aí, nas fotos do Fusca, depois o Samuel vai procurar ali. Tem a foto do Fusca que você demorou quanto tempo mesmo que você falou pra restaurar? Anderson, foram 14 anos. Ele tava uma sucata, eu só descobri ele, que era um Fusca alemão, 55. Eu só consegui descobrir pelo painel, pelo tamanho do vidro dianteiro, porque o vidro dianteiro ele é menor, é chamado de vidro chorão. Ele é um pouquinho menor. E a carroceria um pouquinho menor. E aí, porque ele estava todo modificado. A traseira, a janela redondinha já não tinha mais, era a janela trocaram, né, cortaram e colocaram. Porque na década de 60 era normal as pessoas que tinham Fuscas alemães, tanto o Sprint quanto o Oval, de modernizar. Então eles cortavam, colocavam a janela maior, né, trocava os paralamas, fechava o painel, que o painel era diferente, fechava o painel. Enfim, mudava o motor, né? Que esses motores eram 1.200, passava para 1.300, 1.500 e pronto, modernizei meu Fusca. E hoje é totalmente ao contrário, né? As pessoas querem voltar ao que era. E foi isso que aconteceu. Eu peguei o carro totalmente modificado, comprei ele em São Paulo. A janela, a tampa traseira que é diferente, comprei no Rio Grande do Sul. Teve algumas peças que eu tive que importar mesmo, da Alemanha, algumas também foi da Inglaterra, pra você ter uma ideia. E aí demorou 14 anos, sabe? Esse aqui, ó.
Isso, exatamente. Esse foi o dia que ele saiu lá da porta lá de casa, no ano de 2011, pra você ter uma ideia. Então ele estava totalmente modificado, você olhava, parecia assim, um carro, um Fusca dos anos 70, anos 80, para-choque e tudo, paralama e tal. Tem outras fotos dele aí, Samuel, você for colocando enquanto a gente conversa aqui, do mesmo Fusca aí. E aí o que acontece? Aí foi aquele processo de restauração, né? Eu encontrei aqui em Sete Lagoas o lanterneiro chamado Anísio, que inclusive é muito curioso porque ele é poeta, ele é cantor e compositor, enfim, professor de filosofia também. E ele que fez essa obra aí pra mim, essa obra-prima aí que foi meu Fusca. Mas assim, demorou esses anos todos porque deu muito trabalho para garimpar peças. Hoje eu te falo que eu terminei. O último garimpo meu foi o rádio, que eu fui atrás do rádio alemão e tal. O rádiozinho. O rádio. Eu mandei o registro dele, né, para saber no Museu da Alemanha. Ano de 2017 que eu fiz essa pesquisa, mandei para lá e eles me deram retorno, dando o dia que ele foi fabricado. Ele foi fabricado no dia 2 de março de 1955 e foi exportado para o Brasil no dia 6 de março de 55. A esposa tá deixando mensagem aqui, ó. Tá deixando mensagem. Não comento nada. Foram 14 anos bem sigilosos, inclusive da esposa. Sim, o que acontece? Deixa eu explicar o que aconteceu. Porque quem gosta de carro antigo, quem é colecionador, para ter uma vida conjugal sadia, você não pode falar o que você está fazendo. Por quê? Na verdade, esse carro, minha esposa tinha consciência que ele existia, porque ele ficava... Quando ele chegou, eu guardei ele lá em casa. Você comprou ele, acho que foi R$400, que você me contou, não foi? Digamos que na época foi isso. Isso, E aí o que acontece? O valor foi baixo, mas né? aí o que acontece? Aí assim, as pessoas não acreditavam muito nisso, sabe? Igual, eu já recebi críticas assim, de amigos meus para falar assim, não, isso aí vai só juntar dengue, isso aí não tem solução. Né? E eu, aquele sonho, mesmo o sonho lá que o Caio teve com o caminhão dele, com um ônibus americano e tal, que ele construiu, eu tinha esse sonho com o Fusca. E aí o que eu fiz? Aí eu peguei, trouxe pra cá e não falei com ninguém. E fui mexendo no decorrer dos anos, fui mexendo. Às vezes eu sempre falava, eu tenho que ir em Sete Lagoas, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. E eu ia pra oficina. E minha esposa não sabia, porque se soubesse ia brigar comigo. Aí o que acontece? Mas é muito compreensível, porque para dar conta o tanto de coisa que eu tenho, porque minha casa é igual um museu, sabe? Então, assim, é difícil, é raro. Então, assim, minha esposa me aguenta tem mais de 20 anos que a gente é casado. Aí o que acontece? O Fusca, ele ficou até 2020 em sigilo. 2020 ele chegou lá em casa no reboque. Aí ela vem me perguntar, que carro é esse? Qual que é o outro carro que você arrumou? Eu falei assim, não, esse Fusquinha, você lembra daquele Fusca que tava enferrujado, que ninguém acreditava? Era esse aí. E sabe o que é interessante, Anderson, que eu fui descobrir? O motor dele é o motor original mesmo, da época. O pessoal da Alemanha me respondeu que foi o motor da fábrica, a numeração da fábrica. E aí, a questão da cor. Porque a cor, eu, para te falar a verdade, eu queria um vermelho ou um preto. E aí, como eu falei, não, eu gosto da cor original, tem que procurar. E aí, o Anísio foi mexendo no carro, foi mexendo, e encontramos... na porta, do lado de dentro, a cor original do carro, que era um cinza. E aí eu pensei assim, gente, o carro ser cinza, não estou muito satisfeito não. Mas já que é a cor original, vamos colocar cinza. E aí fabricou exatamente a cor. Aí depois eu fui pesquisar. A cor cinza, muitas pessoas chegam nos encontros e falam assim, mas você modificou a cor, colocou metálico, né? Aí eu explico para a pessoa, o que aconteceu? Em 55, saiu 2 séries de carros metálicos, porque as cores eram mais, como é que a gente fala? Não era metálica, né? Era mais... era cinza mesmo. Isso, não era aqueles... Não era carros metálicos, digamos assim, não tinha isso na época. Era cores mais... Não era metálico. E aí o que acontece? Saiu a versão do Fusca 54 e 55, foi um ano de produção, um chamado Polar Silver, que é um cinza mais claro, e o Strato Silver, que é essa cor do meu. E o que eu descobri? Que essa cor Strato Silver, que é a cor metálica, foi uma edição especial que saiu, que foi produzido.
Então, além de ser um carro muito raro aqui no Brasil, que é o modelo alemão, a cor dele é rara. É raro. Sabe? Então juntou tudo, eu fui feliz da vida depois que eu fui estudar, depois que eu fui pesquisar para entender o motivo da cor. E aí, em meio de 55, eles fizeram um Fusca comemorativo, que ele saiu na cor metálica dourado, que comemorando os 1000 Fuscas produzidos. Não, como é que é? 100 mil? Não, 1 milhão de Fuscas produzidos, 1 milhão. E aí, esse Fusca tá no museu, lá na Alemanha, sabe? E assim, e aí daí que começou a questão da cor metálica nos carros, enfim. E assim, a questão de... Você acabou de assistir um corte do Pilota Sou? Se inscreva no canal, clique no sininho, compartilha. Não se esqueça, ligamos todas as áreas de conhecimento à Fórmula 1.